Fingindo ser humilde, milionário revela surpreendente verdade sobre a mãe de seu filho. Ricardo era o tipo de homem que se destacava na multidão. Entre os bilionários de São Paulo, ele ousava escolher um apartamento modesto em um bairro tradicional. Andava de chinelo pela rua, sempre cumprimentando os vizinhos, que o viam como um ícone da humildade. Mas, por trás daquele sorriso, havia uma história escondida, uma ferida que se recusava a cicatrizar. Ao observar a cidade de seu apartamento, sua mente viajava para Sofia, sua ex-namorada, uma mulher forte e destemida que o amou incondicionalmente. O peso de não ter cumprido com as promessas feitas a ela o esmagava. Quando o convite para o evento beneficente chegou até Sofia, sua vida deu uma guinada. Afastada do mundo dos ricos e famosos, ela ficou boquiaberta ao ver os nomes dispostos na lista de convidados, muitos deles astros da fina flor da elite. O que deveria ser uma celebração de solidariedade, para ela, virou um dardo afiado. A dor da traição ecoou no fundo de sua alma. Como ele poderia usar seu sucesso para contar a própria história, quando ela foi quem sustentou seus sonhos? O amor havia se transmutado em um desejo ardente de justiça, e estava na hora de confrontá-lo. Enquanto isso, Ricardo se preparava para o evento cercado pela euforia da sua imagem bem desenhada. As memórias de Sofia o atormentavam, e a cada risada compartilhada com os convidados, ele sentia um peso maior em seu coração. Corações pulsando, um arrepio na espinha era o eco de um amor que ainda pulsava. Ele olhou para as câmeras, se preparando para o grande momento, mas a verdade começou a escorregar pelas fissuras da sua fachada. Um vazamento nas redes sociais trouxe à tona segredos que deveriam permanecer enterrados. Comentários e postagens fizeram com que as pessoas questionassem a verdadeira história de Ricardo. Ele, que se vendia como um homem humilde, agora via seu mundo desmoronar, e o nome de Sofia às voltas novamente. Os cidadãos de seu bairro começaram a murmurar, transformando a admiração em desconfiança, e a imagem que ele construiu com tanto afinco começou a se desfazer. Ricardo tinha que escolher entre seguir sendo um ícone ou se enfrentar com sua verdade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Sofia, em meio ao turbulento mar de emoções, ponderava suas escolhas. A vida a preparou para ser resiliente, e o amor que ela nutria por seu filho era maior do que qualquer mágoa. Ela precisava confrontar Ricardo, mas a ideia de rejeição ainda fazia seu coração disparar. O evento aproximava-se, e com cada dia, a tensão aumentava. A verdade de Sofia pulsava dentro dela, sua história não cometida por ele, mas sim por ambos. Quando o evento beneficente se desenrolar, um telefonema inesperado mudará tudo. A voz do outro lado revelaria um segredo chocante sobre a família de Sofia, um dilema que poderia levar ao perdão ou mergulhá-los em um abismo de dor irreparável. O que realmente importa em um mundo onde a verdadeira humildade e a lealdade estão sendo testadas? O amor ainda pode florescer após tanto tempo? O que o destino reserva para eles? Os dias que antecederam o evento beneficente pareciam um turbilhão na mente de Sofia. Acordava de madrugada, seu coração inquieto, ensaiando na mente palavras que nunca pareciam encontrar o caminho certo. Do outro lado da linha, a voz inexplicável que a chamara meses atrás a atormentava. Tem algo que você precisa saber, dizia. E o que era esse segredo, que fazia seu coração bater mais forte de medo e ansiedade? Ela não tinha dúvidas sobre seu amor por Ricardo, mas a dúvida sobre sua lealdade era como um veneno que corroía suas esperanças de recomeço. Na noite do evento, o salão elegantemente decorado pulsava com música e sorrisos, mas para Sofia, cada risada era um eco distante, como se uma barreira invisível a isolasse. Os rostos brilhantes lhe pareciam vazios, e, quando finalmente o viu, seu peito apertou. Ricardo estava em pé com um grupo de amigos, seu charme atraindo a atenção de todos. Como se nada estivesse errado, tirava selfies com os convidados, mas o olhar dele encontrou o dela, e em um segundo,
Tudo se calou ao redor. O tempo parecia ter parado. Você veio, ele disse, aproximando-se com aquele sorriso que ela tanto amava, mas que agora parecia uma máscara. Estava esperando por você. Não estou aqui por você, Sofia disparou, com a voz trêmula, mas firme. Ricardo hesitou, como se as palavras atingissem como um golpe. Pensa que eu sei? Que tudo isso é fácil para mim. Eu tenho uma história. Uma história que eu conheço muito bem, ela respondeu, cortando-o com a verdade. E que você mesmo estragou. Os olhares curiosos dos convidados começaram a se voltar para os dois. O ambiente, antes cheio de festança, agora parecia pressentir uma tempestade prestes a desabar. Vamos conversar em particular, ele insistiu, puxando-a para um canto mais calmo. Mas a ira e a dor dela eram incontroláveis. Nossos segredos não podem ser empurrados para debaixo do tapete, Ricardo. Eu preciso saber a verdade. Hoje não é o dia certo para isso, ele respondeu, mas a timidez em sua voz revelou mais dúvidas do que certezas. E, enquanto Sofia o encarava, seu telefone vibrou no bolso. A mensagem nem se comparava ao peso que sentia no coração, era da mesma pessoa que ligara semanas atrás. Um áudio. Com o coração aos pulos, ela olhou rapidamente para Ricardo, que estava perdido em seus próprios pensamentos. A raiva consumia, mas o receio também. O que aquela mensagem poderia trazer? Um segredo tão devastador que poderia mudar tudo entre eles. Sofia respirou fundo, sua mão trêmula movia-se até o aparelho. No fundo, ela só queria respostas, entender o quanto da vida que construíram juntos estava ameaçado. E se aquele segredo pudesse liberá-la, ou aprisioná-la ainda mais, determinação tomou conta dela. No momento em que ela se dirigia para o banheiro, o áudio rolava em sua mente, e a ansiedade crescia. Ao ouvir a mensagem, poderia finalmente descobrir a verdade que tanto a atormentava. Sim, ela decidiu. O encontro de verdade que tanto temia estava prestes a ser revelado. Afinal, o que a verdade dela significaria naquele momento? Afinal, o que fazer com os ecos de um amor que ainda queimava em meio à dor? E quando a verdade finalmente emergisse, que caminhos estariam à sua frente? O banheiro do salão estava repleto de espelhos que refletiam as emoções de Sofia, ofuscando a imagem que ela desejava projetar. Os ecos da festa pareciam tão distantes ali dentro, como se a realidade externa não tivesse importância. Ela se apoiou na pia, respirando fundo para conter a tempestade de sentimentos. Era o momento, era a hora de desvendar o que a devorava por dentro. Com as mãos trêmulas, desbloqueou o celular e tocou na mensagem. Um áudio de apenas alguns segundos. Mas, como uma bomba relógio, poderia explodir toda a sua vida a qualquer momento. O coração acelerou. O som da gravação começou a tocar, e uma voz, familiar e estranha ao mesmo tempo, surgiu. Sofia, eu sei que você está confusa. Mas você precisa entender que Ricardo não é quem você pensa que ele é. A verdade está escondida de todos, mas pode te libertar. Escute bem, a voz a encheu de frio. A frase ecoou em sua mente como um mantra perturbador. Que verdade seria essa? A mente de Sofia um turbilhão de perguntas. O que mais poderia haver sob a superfície daquele amor aparentemente perfeito? A paciência que ela tentava sustentar foi-se embora, e a raiva começou a brotar novamente. Sem pensar duas vezes, disparou a mensagem de volta. Você tem que ser mais clara. O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre ele? Enquanto aguardava ansiosamente por uma resposta, a dúvida se enraizava mais fundo. O tempo parecia arrastado, e os minutos se sentiam como horas. A alegria da festa lá fora já não a tocava, e a sensação de solidão voltava a envelopá-la. Sentia-se como uma espectadora da própria vida, um papel que não escolheu. Foi então que sua mente viajou para um dos poucos momentos felizes que tinham passado juntos. Lembrou do nascimento do primeiro filho. As lágrimas, a alegria, o amor que envolvia aquele instante mágico. Mas, de repente, a imagem se distorcia, como um espelho quebrado. As incertezas começaram a tomar conta e Sofia se viu em uma encruzilhada. O que fazer agora? Manter-se ao lado de Ricardo, mesmo com a sombra do segredo pairando sobre eles?
Ou cortar os laços e preservar a si mesma, independentemente da dor que isso causaria? Perguntas que pareciam dançar em sua cabeça enquanto a expectativa crescia. Por um instante, as portas do banheiro se abriram, e uma conhecida a interrompeu. Era Júlia, uma amiga antiga. Sofia, você está bem? Você sumiu. O tom preocupado dela trouxe um momento de clareza. Estou só precisando de um tempo, respondeu Sofia, com voz embargada. Se precisar de ajuda, estou aqui para ouvir, ofereceu Júlia. Obrigada, disse, forçando um sorriso. Mas estava longe de se sentir inteira. O toque de Júlia a fez lembrar da importância de abrir-se. O que poderia acontecer se ela falasse sobre suas inseguranças? A verdade que pairava na balança poderia ser um divisor de águas. Quase como um impulso, decidiu que, antes de ouvir a resposta da mensagem, precisava enfrentar Ricardo. Uma onda de coragem subiu por seu corpo enquanto ela piscava os olhos para afastar as lágrimas. Com um passo firme, Sofia saiu do banheiro, o coração pulsando de expectativa e medo. No salão, as luzes brilhavam fortemente, e a música soava como um convite. Ricardo a aguardava, seu olhar preocupado. O que diria ele? E se aquele ímpeto revelasse algo que nem ela mesma estava pronta para ouvir, determinada a romper o ciclo de dúvidas, Sofia se aproximou. Ricardo, precisamos conversar agora, ela disse, com firmeza. Um silêncio carregado se instaurou entre eles. No fundo, sabia que aquilo marcaria o começo de uma nova fase em suas vidas. A verdade estava prestes a ser revelada, mas não poderia ter certeza de quão dolorosa ela seria. E, enquanto o olhar dele a penetrava, Sofia sentiu um arrepio. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Ricardo olhou nos olhos de Sofia, e a tensão entre eles cresceu como uma tempestade prestes a desabar. Ele parecia não entender a gravidade da situação, mesmo quando o olhar dela sugeria que tudo estava prestes a mudar. A música do salão tornava-se um pano de fundo distante, enquanto o mundo ao redor dele sumia. Sofia, o que está acontecendo? Ele perguntou, a voz ligeiramente tremida. O tom despreocupado que ela tanto apreciava agora a deixou inquieta. Precisamos falar sobre o que está acontecendo entre nós. Sobre o que você está escondendo, disse ela, a dureza de suas palavras cortando o ar como uma faca. Ele hesitou, a expressão no rosto mudando rapidamente de confusão para uma defesa instintiva. O que você quer dizer com isso? Não entendo do que está falando. A frustração de Sofia fervia. Recebi uma mensagem, uma gravação. Alguém falou sobre você, sobre segredos. O que você não me contou, Ricardo? Ela sentia o coração pulsar. As palavras saíam de sua boca antes que ela pudesse pensar, uma necessidade urgente de reagir àquele assunto que pairava sobre seus ombros. Ele não respondeu imediatamente, e a indecisão no olhar dele era combustível para suas inseguranças. Sofia, isso pode ser mal entendido. Você sabe que eu nunca te esconderia nada. Não era suficiente. As palavras dele eram vazias, mal conseguiam preencher o espaço entre eles. Isso é confuso e doloroso. Eu não sei mais o que pensar. Ela admitiu, a voz embargada, lutando contra as lágrimas que estavam prestes a sair. Lembrou-se dos momentos felizes, das promessas trocadas, do filho que tinham. Mas agora, tudo o que lhe restava era incerteza. Me escuta, por favor. Ele finalmente se aproximou, um gesto que deveria ser reconfortante, mas que fez Sofia retroceder um passo. Quem te mandou isso? Eu prometo que posso explicar tudo. Não estou interessado em promessas vazias. Preciso de respostas. O desespero se misturava com a raiva, uma combinação que ameaçava erodir a confiança que ainda lhe restava. Eu te amo, Sofia. Pense em tudo o que vivemos. Não pode deixar que uma mensagem anônima destrua o que temos. Ela balançou a cabeça, o olhar firme. Amar não é só sobre palavras. É também sobre honestidade. E neste momento, estou me sentindo traída. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra parecia suficiente.
O tempo parecia parar, enquanto os dois trocavam olhares significativos carregados de 1 milhão de preocupações não ditas. Sofia decidiu que já tinha esperado demais. Ao seu redor, amigos dançavam e riam, mas aquele ambiente despreocupado agora parecia distante e irreal. Se você não puder ser completamente transparente, Ricardo, eu não sei se posso continuar assim, ela disse, segura de suas palavras. A dor se manifestava em seu coração, mas a coragem que estava crescendo dentro dela a impulsionava. O silêncio que se seguiu parecia ensurdecedor. Todas as emoções estavam à flor da pele, e Sofia notou um detalhe que a fez hesitar novamente. O olhar de Ricardo não era apenas preocupado, havia algo mais, uma sombra de ansiedade que ele tentava esconder. Só me diz a verdade. Eu mereço isso, ela implorou, como se cada palavra fosse um fio que a ligava à realidade que tanto desejava. Ele respirou fundo, a expressão dele mudando radicalmente, como se tivesse decidido dar um passo à frente, mas, no mesmo instante, algo no fundo de seus olhos se apagou. Eu não sei se estou pronto para te contar tudo agora. As palavras dele ecoaram e, naquele momento, tudo ao redor pareceu se dissipar. Então, imersa num turbilhão de incerteza e dor, Sofia percebeu que não estava pronta para ouvir mais aquele jogo perigoso de emoções. Mas também não poderia se permitir voltar atrás. E assim, com o coração pesado, ela se virou para sair do salão, decidida a buscar a verdade por conta própria. O que encontraria pela frente? A única certeza era que a vida como conhecia estava prestes a mudar radicalmente, mas a que custo? Sofia se afastou de Ricardo com o coração acelerado, cada passo parecendo mais difícil que o anterior. O murmúrio do salão, antes uma música contagiante, tornará-se um eco distante, uma lembrança do que deveria ser uma noite de celebração. Na sua mente, uma tempestade se formava, as nuvens escuras se acumulando em torno de suas dúvidas e medos. Por que ele não podia simplesmente ser honesto? Assim que deixou o salão, uma brisa fria a envolveu, fazendo com que arrepiasses a pele. O ar fresco a fez sentir que, mesmo em meio à dor, havia um novo começo à sua espera. Ela precisava de respostas, e havia apenas uma pessoa que poderia lhe dar a verdade: Mariana, sua melhor amiga. Mariana sempre soube quando algo não estava certo. Desde a infância, quando jogavam juntas no parque, até os dias de hoje, ela sempre era o porto seguro. Sofia pegou o celular e ligou. O toque ecoou, mas a ansiedade não deixava que ela se distraísse. Quando finalmente a amiga atendeu, a voz de Mariana vinha carregada de preocupação. Oi, Sophie. Você está bem? O que aconteceu? Era como se Mariana pudesse sentir o peso nas palavras dela, a carga emocional quase palpável. Eu preciso de você, Mari. Pode vir até a minha casa? A resposta foi imediata. Como uma promessa de alívio. Minutos depois, Sophie estava sentada no sofá, as mãos entrelaçadas, nervosa. Mariana entrou, uma tempestade de energia e preocupação. O que aconteceu? Você está pálida. Sai de lá com o coração na mão, Sofia começou, e as palavras saíram como um desabafo. Ela relatou toda a conversa com Ricardo, cada detalhe que a corroía por dentro, as emoções que despertaram antigas cicatrizes. Ao ouvir a história, Mariana franziu a testa, os olhos analisando cada nuance do desespero de Sofia. Sofia, ele deve ter algo muito grande escondido. Segredos como esses não surgem do nada. Você considera falar com ele de novo? Tentar entender? Eu não sei, Mari. Estou com medo do que posso descobrir. E se tudo for verdade? E se ele tiver uma vida que não faz parte da gente? A incerteza tomava conta da mente de Sofia, como uma sombra inundando tudo ao seu redor. Mariana suspirou, mantendo o olhar fixo em Sofia. Olha, talvez você precise confrontá-lo, de verdade. Mas tenha cuidado. Às vezes, o que pensamos que é amor, pode se transformar em algo que não conhecemos. A frase ficou pairando no ar, como uma gota de chuva num dia já nublado. Sofia estava dividida entre o desejo de entender e o medo da verdade. Após alguns minutos em silêncio, uma ideia começou a tomar forma. E se eu investigar por conta própria? Se eu descobrir mais sobre essa mensagem e ver o que realmente está acontecendo? Mariana hesitou, mas logo assentiu.
Eu acho que essa é uma ideia. Se você se sente confortável assim, talvez seja a melhor maneira de lidar com isso. Não dá para viver na dúvida. Determinada, Sofia ergueu a cabeça. Vou fazer isso. Não posso deixar que ele controle minha vida com segredos. As duas amigas passaram a discutir formas de descobrir mais sobre a gravação, incluindo quem poderia ser a fonte. Sofia sentia que estava prestes a abrir uma porta para um novo mundo, um mundo que poderia ser iluminado pela verdade ou mergulhado em mentiras. A adrenalina corria em suas veias, um sentimento de empoderamento misturado à agonizante incerteza. Quando a noite se despedia e o céu clareava, uma nova resolução estava nascendo. Mas no fundo, Sofia sabia que cada resposta poderia trazer mais perguntas e que as revelações poderiam ser devastadoras. Será que estava pronta para isso? E assim, em meio a essa teia de emoções e ações, a vida de Sofia parecia prestes a mudar de forma irreversível. O que a verdade revelaria? Ela estava prestes a descobrir, mas a que custo? Sofia acordou com o sol filtrando pela janela, iluminando seu quarto de uma maneira que parecia nova e estranha. O sentimento de determinação ainda pulsava em seu peito, mas agora vinha acompanhado de uma nuvem de ansiedade. Decidiu que, antes de qualquer coisa, precisava se preparar. A verdade não seria fácil de engolir e, se houvesse algo realmente obscuro nas entrelinhas de Ricardo, queria estar pronta. Tomou um banho gelado, tentando clarear a mente. Cada gota que escorria parecia levar um pouco da incerteza embora. Mas a sensação de estar prestes a descobrir segredos estava lá, pulsando em seu interior. O que exatamente encontraria? Não fazia ideia, mas, mesmo assim, estava disposta a enfrentar qualquer coisa. Depois do café da manhã, decidiu que o primeiro passo seria tentar descobrir mais sobre a mensagem. Abriu o laptop e começou sua busca. Pesquisou nas redes sociais, verificou os contatos em comum, e revirou fotos, como se pudesse desenterrar um pedaço de informação que iluminasse sua dúvida. Cada clique era uma mistura de esperança e medo, como se estivesse caindo em um abismo sem fundo. Enquanto explorava, pensou em Mariana. Como sempre, sua amiga era sua aliada. Agradeceu a coragem dela, mas também sentia a responsabilidade que havia sobre seus ombros. A verdade poderia ferir, mas a ignorância machucava ainda mais. Sofia lembrou-se das palavras de Mariana: às vezes, o que pensamos que é amor pode se transformar em algo que não conhecemos. Esse pensamento ecoava como um mantra. Após horas de busca sem muito sucesso, um nome lhe chamou a atenção: Camila. A mulher mencionada na gravação não tinha muitos seguidores, mas suas publicações eram cheias de fotos em ambientes luxuosos. A primeira reação de Sofia foi sentir um misto de raiva e tristeza. Camila parecia ter uma vida que pouco se importava com os padrões que o resto do mundo seguiu. Quem ela era para Ricardo? O coração de Sofia disparou. A incerteza agora estava engolindo a razão. Armada com uma nova determinação, decidiu que precisaria enfrentar mais essa barreira. Com os dedos trêmulos, mandou uma mensagem direta para Camila, apresentando-se, com um cuidado desnecessário, sendo amigável. Oi, sou Sofia. Oi, sou a namorada do Ricardo. Ouvi você mencioná-lo. Pode me ajudar a entender mais sobre essa mensagem? Sentou-se em um canto do sofá, a respiração presa na garganta, enquanto esperava a resposta. O que poderia aninhar ali? Seria simplesmente uma explicação? Ou Camila traria à tona algo que a desafiaria a reconsiderar sua relação com Ricardo? O tempo parecia se arrastar. Os minutos pareciam horas, e cada segundo que passava aumentava a ansiedade que já estava presente. Seria apenas uma troca de informações ou uma virada inesperada na história? O silêncio fez seu coração bater mais forte, como se prevesse uma tempestade prestes a eclodir. Finalmente, o telefone apitou. Uma mensagem da Camila. Sofia respirou fundo, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Com a tela refletindo a luz ofuscante, ela abriu a mensagem, totalmente focada no que poderia mudar sua vida. O que Camila diria? As palavras estavam prestes a transformar tudo novamente. As palavras na tela dançavam diante dos olhos de Sofia, e ela mal conseguia acreditar no que lia. Camila tinha respondido de forma direta, quase abrupta. Oi, Sofia.
Na verdade, a mensagem que você encontrou foi só um mal-entendido. Ricardo e eu nunca tivemos nada sério. Ele sempre me disse que você era a única. Um alívio inicial fez seu coração desacelerar um pouco, mas imediatamente foi substituído por um turbilhão de emoções. Era apenas isso? Um mal-entendido? Sofia ainda sentia o peso daquela conversa distante, a voz de Mariana ecoando em sua mente. Tem certeza disso? Ela murmurou para si mesma, o medo de ser enganada ainda pulsando forte. Então, continuou a leitura, mas tem uma coisa que preciso te contar. Ricardo é muito bom em esconder partes do passado dele. Eu sei disso porque estive próxima, mesmo que não queira acreditar. O coração dela disparou novamente. O que a outra mulher estava insinuando? A curiosidade e a raiva competiam por sua atenção. Se você realmente ama o Ricardo, acho que deve perguntar sobre Camila, a mãe do filho dele. Existem muitas coisas que ele não conta. A mulher não está tão distante da vida dele quanto parece. Cada palavra de Camila parecia uma bomba, e Sofia mal conseguia processar. Havia um filho? A realidade estava se desfazendo diante dela de um jeito que não esperava. Com a cabeça girando, Sofia se lembrou dos momentos que compartilharam sob as folhas da árvore no parque, quando tudo parecia perfeito. E agora? Tudo o que construiu estava em risco de desmoronar. A imagem de Ricardo sorrindo para ela surgiu, mas a verdade que Camila estava revelando era como veneno. Decidida a não se deixar levar pela confusão, Sofia respirou fundo e digitou. O que você quer dizer com passado? Você pode explicar melhor? A expectativa pela resposta fez seu estômago revirar, e a tensão se instalou em seus ombros. As mensagens vinham e iam, e cada notificação vibrava como uma tempestade em sua mente. Assim que a resposta de Camila chegou, uma nova onda de emoções a atingiu. O Ricardo tinha uma vida antes de você, um lado que ele prefere esconder. Se você realmente deseja saber a verdade, deve procurar por essa mulher. Ela pode te dar as respostas que procura. Sofia sentiu seu mundo parar por um instante. Camila não estava apenas falando de um capítulo da vida de Ricardo, mas de uma parte que ele parecia ter apagado. Do que realmente se tratava? O que mais ela poderia descobrir? A raiva crescia, mas junto dela, havia uma curiosidade insaciável. Após um momento de indecisão, a verdade foi como um relâmpago, ela precisava tomar uma atitude. De modo impulsivo, decidiu procurar por essa mulher. Onde posso encontrá-la? Perguntou, se sentindo preparada para encarar qualquer verdade que Ricardo estivesse escondendo. Enquanto aguardava, um turbilhão de sentimentos a dominava. A determinação se misturava com a ansiedade. Sofia sabia que estava se movendo em direção a algo maior, algo que poderia mudar sua vida para sempre. Ela não estava pronta para o que estava por vir, mas não poderia mais viver omissa às sombras que cercavam o amor que acreditava ter. Então seu telefone apitou mais uma vez. O coração dela disparou. Ela está em um lugar que você nunca esperaria. O que seria? O que mais poderia ser revelado? As próximas horas poderiam determinar todo o seu futuro com Ricardo. Sofia mal podia conter a ansiedade que pulsava em seu peito. Um lugar que eu nunca esperaria. As palavras de Camila ecoavam em sua mente, e a curiosidade se misturava com um medo avassalador. Ela se levantou, tentando combater a inércia que a paralisava, e decidiu que precisava descobrir onde essa mulher estava. Com o olhar perdido na tela do celular, Sofia se lembrou da última conversa que teve com Ricardo. Ele sempre falava de seus planos, segurando-a como se fossem seus únicos sonhos. Mas agora, tudo isso parecia uma mentira. Sentia como se estivesse diante de um quebra-cabeça que havia sido montado sobre bases frágeis. O que mais ele tinha escondido? Segundos depois, sua mente começou a correr desenfreada. Ela procurou no Google o nome da mulher enquanto se preparava para sair. Camila, mãe do filho. As informações eram escassas, mas um nome surgiu, uma pequena cidade a algumas horas de carro. Era um lugar que nunca tinha ouvido falar. Um lugar onde Ricardo poderia realmente ter construído uma vida que não fazia parte de sua realidade. O carro ligou, e enquanto ela dirigia, cada curva na estrada parecia uma tentativa de cortar o nó que se apertava em seu estômago.
O rádio tocava uma música suave, mas a letra não atingia seus sentimentos. Tudo o que ela conseguia pensar era: o que eu vou encontrar? A imagem da vida perfeita que Ricardo sempre parecia oferecer a ela desmoronava em sua mente, deixando uma nuvem de incerteza. Quando chegou à cidade, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja profundo. Sofia estacionou em frente a uma casa simples. O coração batia forte, quase deixando-a sem ar, enquanto pensava em como seria confrontar Camila. Ela tomou um tempo para si mesma, respirou fundo e se perguntou se estava fazendo a coisa certa. E se for verdade? E se Ricardo tiver mesmo um filho? O dilema a cortava como uma faca afiada. Se ele realmente tinha uma vida antes dela, como ele podia estar tão à vontade com os planos que faziam juntos? Seria amor ou apenas conveniência? Após o que pareceram horas, Sofia finalmente decidiu sair do carro. Com passos hesitantes, caminhou até a porta. O barulho de suas passadas ecoava na solidão daquela rua tranquila. Bateu levemente com o punho, e o som fez seu corpo estremecer. A porta se abriu lentamente. Camila estava ali, seus olhos castanhos a encaravam com uma mistura de surpresa e curiosidade. Não havia como voltar atrás agora. Oi, eu sou Sofia. Precisamos conversar. A mulher pareceu hesitar, mas então a convidou para entrar. O silêncio encheu o espaço enquanto Sofia se acomodava em uma sala modesta, mas acolhedora. Uma jarra de suco caseiro estava sobre a mesa, e o cheiro de comida caseira se espalhava pelo ambiente. Mas nada parecia acolhedor o suficiente para Sofia naquele momento. Camila sentou-se à sua frente, e logo a tensão começou a transitar por entre elas. Você quer saber sobre o Ricardo, não é? A pergunta soava mais como uma afirmação do que um questionamento. Sofia assentiu, a voz presa na garganta. O que você sabe sobre ele? A expressão de Camila mudava lentamente, como se as memórias estivessem sendo cuidadosamente selecionadas. Ricardo tem segredos, e você tem o direito de conhecê-los. As palavras dela pareciam costurar um manto de mistério ao redor do que estava por vir. A cada respiração, Sofia se preparava para o inesperado. Então, Camila proferiu a frase que mudaria tudo. A verdade é que ele não está sozinho nesta história. O coração de Sofia afundou. A vida que ela acreditou ter era feita de mentiras? Quais segredos seriam revelados? As palavras de Camila pareciam pronunciá-las. Sofia engoliu em seco, seu coração pulsando. O que mais estava por vir? O que ela ainda não sabia sobre o homem que amava? Camila respirou fundo, como se quisesse reunir forças para o que estava prestes a dizer. O ambiente parecia fechado, como se as paredes da sala estivessem se aproximando, criando um espaço cada vez mais opressivo. Sofia sentiu o tempo passar em câmera lenta, e cada segundo era uma tortura. Ricardo e eu tivemos um relacionamento, sim, faz tempo. E nesse relacionamento, ele realmente se tornou pai. A voz de Camila era calma, mas havia um tremor sutil, como se ela também estivesse lutando para enfrentar a dor do passado. Sofia fechou os olhos por um momento. A palavra pai reverberava dentro dela como um eco distante. E ali estava. O que ela temia ouvir, agora a envolvia. Mas o que mais? O que mais ela não sabia? Ele é um homem bom, Sofia. Eu não iria falar nada sem um bom motivo. Ele me deixou, não porque não amasse nosso filho, mas porque ele tinha outros planos. Outros sonhos. Camila parecia pesarosa, como se cada palavra que saía de sua boca fosse uma batalha interna. Eu o conheci em um momento de vulnerabilidade. Ricardo se mostrou solidário e encantador, e, como todo mundo, eu acreditei que ele faria parte da minha vida e do nosso filho para sempre. O olhar de Sofia se aprofundou. Mas ele não está aqui com você? Não participa da vida do meu filho? Ele nos deixou. Acreditou que poderia ter uma vida melhor, mais próxima do que sempre sonhou. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Camila, mas ela se conteve. Ele não queria o filho aqui. Para ele, a vida perfeita não incluía responsabilidades. E eu não fui suficiente para segurá-lo. A revelação das falhas de Ricardo apegou-se ao coração de Sofia como um peso intransponível. Um homem que prometeu um futuro,
que a fez acreditar num conto de fadas, mas que na verdade, estava perdido em seu próprio eu. O véu da fantasia começou a se desfazer, deixando a dura realidade exposta. Você sabia que havia uma criança, não sabia? Camila perguntou, encarando-a intensamente. Você não poderia ser surpreendida de outra forma. Sofia, em uma mistura de raiva e confusão, estremeceu. Eu não sabia de nada. Eu o amava de verdade. Sempre acreditei que ele era o homem que diz ser. Camila observou com compaixão. Sofia, você precisa entender. Nós não conseguimos escolher a quem amamos ou como somos amados. Ricardo estava mais preocupado em manter suas aparências do que em viver a realidade que construiu. Uma onda de revolta começou a subir pela garganta de Sofia. Eu não posso acreditar que ele fez isso. O que você quer de mim, então? O que você espera que eu faça? Camila limpou os olhos e segurou a mão de Sofia. Não se trata de mim ou de você, mas do nosso filho. Ele precisa de você agora, mais do que nunca. Precisa de alguém que o ame de verdade, que o coloque em primeiro lugar. Você pode ser essa pessoa. As palavras dela atravessaram como um relâmpago. O filho que tinha sido um peso em seu coração agora se tornava uma parte essencial da conversa. Uma nova responsabilidade, um novo dilema. Um grito de angústia estava prestes a escapar de seus lábios, mas Sofia respirou fundo, tentando encontrar sua voz novamente. E você? O que vai fazer? Você não ama Ricardo, mas ele é o pai, e isso deve significar alguma coisa. Camila hesitou, abrindo a boca para responder, mas um pensamento a dominou. A tensão no ar era palpável, como se significados escondidos estivessem esperando para serem desvendados. De repente, um barulho nos fundos atraiu a atenção de ambas. Sofia ficou paralisada, ao ouvir o som de risadas maduras e infantis. É nosso filho, disse Camila, com um sorriso triste nos lábios. Sofia não sabia o que esperar. Antes que pudesse reagir, a voz de uma criança, clara e inocente, ecoou pelo corredor. Mamãe! Olha o que eu fiz! E, nesse momento, a sala se iluminou. Sofia sentiu que seu mundo estava prestes a mudar mais uma vez. Como ela lidaria com isso? E mais, como Ricardo reagiria? Enquanto o coração disparava, um novo dilema surgia em sua mente, pronto para ser explorado. E a verdade parecia mais complicada do que nunca. Sofia olhou para Camila, e suas vozes se calaram diante da realidade que estava prestes a se desenrolar. O coração batia acelerado, cada pulsar era uma lembrança do que ela sabia e do que não conhecia. A porta se abriu lentamente, e diante delas uma criança pequena, com olhos brilhantes e um sorriso puro, entrou na sala. Oi, mamãe. A inocência no tom da criança fez o ar ficar mais leve, mas também trouxe à tona um misto de dor e confusão para Sofia. Esse é o Lucas, Camila disse, com uma ternura no olhar que antes parecia perdida. Ele é o nosso filho. Ricardo é o pai dele. As palavras se espalharam como um tsunami, invadindo a mente de Sofia e submergindo suas dúvidas em um aquário de emoções. O olhar da criança aprendeu, e ela percebeu que, mesmo sem saber, estava ali diante de um elo de amor que nunca teve a chance de florescer. Em um impulso instintivo, Sofia se ajoelhou, nivelando os olhos com os de Lucas. Oi, Lucas, sou Sofia. E você é muito bonito. A criança sorriu, encantada pelo novo rosto, alheia à complexidade da situação. Mas para Sofia, tudo se desestruturava. Camila a observava atentamente. Sofia, eu entendo que isso é muito para você. Mas o que eu quero que você saiba é que Ricardo não teve coragem de estar presente. Lucas precisa de um pai, e eu também preciso da sua compreensão. A entrega da outra mulher era uma lâmina afiada, e Sofia se via lutando para evitar que a dor transbordasse. Mas como você pôde deixar ele ir? Ele teve tudo. A frustração sussurrou no fundo da mente de Sofia, e sua voz se elevou. Como você pode achar que isso é justo? Foi a primeira vez que se viu atacando alguém que, em muitos sentidos, também era uma vítima. Camila respirou fundo. Porque eu sempre quis mais para Lucas do que a ausência dele.
Ricardo podia ser um bom pai. Ele só precisa entender que não pode ter ambos, a mãe que ama a vida que construiu e a responsabilidade que deixou para trás. Nós duas precisamos dele de maneiras diferentes. As palavras de Camila quicaram em sua mente, e, em um momento de revelação, Sofia percebeu que não se tratava apenas de um homem. A situação transcendia a traição e a dor. Era sobre um futuro em comum que ambos desconheciam. E se você o confrontar? Sofia propôs, a ideia desabrochando lentamente. Preciso que ele saiba que Lucas está aqui. Ele pode não amar você da forma que desejou, mas isso não o impede de ser um pai. E talvez, só talvez, isso possa fazê-lo entender que o amor não é apenas uma escolha, é um compromisso. Nós não podemos deixá-lo escapar de novo. Camila hesitou, mas a possibilidade de um recomeço brilhou em seus olhos. As oscilações de suas emoções criaram uma conexão inesperada entre elas. Ambas eram mães que levavam o peso das decisões de um homem. Você realmente acha que isso poderia funcionar? Camila perguntou, a esperança se entrelaçando com a ansiedade. Precisamos dar a ele a chance de fazer o certo. Eu não posso amar Ricardo como você amou. Mas posso lutar por essa criança. Sofia sentiu a coragem crescendo dentro dela, embalada pelo amor que aquelas poucas palavras significavam. Lucas olhava as duas com curiosidade, incapaz de perceber a profundidade da conversa. Mas para Sofia e Camila, aquela conversa representava o início de algo novo. Voltar para casa não seria fácil. Sofia sabia que teria que enfrentar Ricardo e tudo que estava escondido sob camadas de mentiras e segredos. Mas agora, com a visão de Lucas como um farol, sua determinação estava renovada. Assim que se despediu de Camila, prometeram trabalhar juntas por Lucas, e, talvez, por suas próprias ações diretas com Ricardo, pudessem finalmente resgatar um futuro que parecia perdido. Sofia sentia uma pressão no peito, mas também uma sensação de alívio. A certeza de que estava tomando as decisões corretas era como um sorriso interno que a guiava no caminho de volta. Enquanto dirigia, a ideia de enfrentar Ricardo fez seu estômago embrulhar. Mas ela sabia que não poderia mais ficar à sombra de suas mentiras. Quando chegou em casa, respirou fundo. Havia uma nova batalha pela frente, uma que exigia toda a força que ela descobrira em si mesma. Sofia pegou o celular com a mão trêmula e assoletrou um texto que diria tudo. Ricardo, precisamos conversar. Sobre Lucas. Hoje ainda. O toque das palavras digitadas era como um lembrete do poder que agora tinha de moldar seu destino e do filho que precisava colocar em primeiro lugar. Ao enviar a mensagem, respirações profundas ajudaram a acalmar seu espírito. A transformação era profunda. Em vez de se sentir só uma amante ferida, agora era uma mãe decidida a lutar. Um sorriso leve cruzou seu rosto enquanto ela pensava no futuro. Haveria um diálogo, um confronto, mas, acima de tudo, haveria clareza. E Sofia estava pronta para vivê-la, não só pela criança que agora compartilhava um amor latente, mas por ela mesma. A batalha havia começado, e o amor, embora danificado, tinha o poder de curar. E quando a verdade estivesse finalmente à vista, talvez, apenas talvez, eles pudessem reescrever suas histórias juntos. Não hesite, você precisa se inscrever agora para acompanhar cada nova reviravolta desta história emocionante. Deixe seu like agora e ajude nosso canal a crescer, isso é super importante. Comente suas teorias sobre o que vem a seguir e, por favor, compartilhe instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão impactante. Dê essa força, amigo.